Olá, amigas e amigos que acompanham o Cena Legislativa nas redes sociais, na TV Câmara Fortaleza. Eu vou comentar um pouco hoje sobre um dos temas mais discutidos nas últimas semanas, nos jornais, nas TVs, nas redes sociais, que é o impacto do custo de vida no cenário político. A gente viu recentemente duas pesquisas mencionando o presidente Lula, a ampliação da sua taxa de desaprovação. O governo Lula passou a ter uma taxa maior de reprovação e muitos analistas atribuem essa taxa de desaprovação ao custo de vida, principalmente ao custo dos alimentos. Nós tivemos recentemente uma inflação de 25% no preço do café, só para a gente ter uma ideia do valor dimensionado do custo de vida. Inflação no preço dos combustíveis, tivemos também agora, no início de 2025, ampliação de taxas, de impostos e, claro, todo o preço, a pressão inflacionária da questão do retorno às escolas e assim por diante. Esses custos, eles impactam bruscamente aquilo que os economistas chamam de classe média baixa e os mais pobres, porque o Brasil ele é um dos países que mais incide o que a gente chama de imposto embutido, ou seja, não tem como você fugir do imposto que está embutido no preço dos alimentos, naquilo que você paga no combustível, que você paga numa passagem de ônibus. Então, esses impostos embutidos, eles incidem sobre a renda. E claro que tudo aquilo que mexe com o nosso bolso, tudo aquilo que impacta a nossa renda, altera a nossa percepção sobre o governo. Aquele governo, principalmente os governos estaduais e federais, que são governos que estão de alguma forma ligados a políticas de preços, tudo aquilo que impacta o bolso da população também está relacionado à avaliação que as pessoas fazem dos gestores. Quanto melhor a percepção da população sobre a sua vida econômica, seja a sua vida pessoal, da sua família, da sua comunidade, melhor ela tende a avaliar o gestor de então. Então, a gente está tendo, nesse momento, a gente está falando de 2025. 2025 é o cenário de preparação para 2026. Então, todos aqueles que desejam disputar, que estão no governo federal, o grupo que está no governo federal, que está no governo do estado, e aqui pensando no Ceará, principalmente o governo federal do presidente Lula, do PT, e o governo do estado, do governador Elmano, tem que estar de olho, tem que estar sensibilizado para a questão do custo de vida, do impacto do custo de vida para a população. A gente já tem medidas que estão sendo pensadas nos dois governos. O governo federal começa a detalhar uma série de planos sobre reforma tributária, sobre ajuda à população, programas de transferência de renda, redução de carga tributária para alguns setores. Tudo isso para reverter a avaliação que se tem do governo federal, Se sabe que quanto mais você leva essa avaliação para o final do ano e para 2026, mais difícil se torna alterar esse cenário, seja para o próprio presidente, que pode tentar a reeleição, seja um eventual nome indicado por ele. Da mesma forma, o governo do estado. O governo do estado passa a trabalhar uma série de políticas econômicas para alguns setores da economia, ampliação de programas sociais voltados para a questão de alimentos, como o Ceará Sem Fome, justamente compreendendo o impacto do custo de vida para a população. E, claro, a oposição aos dois governos, que são governos do Partido dos Trabalhadores, ela utiliza muito essa referência do custo de vida para produzir uma série de materiais, seja na tribuna dos legislativos, seja nas redes sociais, e isso passa a ser um assunto que toma de conta dos parlamentos, que toma de conta das redes sociais e ganha a atenção da
população. Então, esse é o cenário que está posto para a conjuntura, a cultura política desse momento, e é esse ponto que passa a ser alvo de atenção de ministros, de secretários de Estado, como reverter o quadro do custo de vida a curto prazo e a médio prazo. Porque a gente sabe que política de preços, alteração de inflação, ela leva tempo para ser alterada. E a gente vive também num cenário internacional caótico. A gente está vendo aí uma série de decretos de taxação do governo Trump iniciando, um cenário internacional também repleto de incertezas. Isso impacta o Brasil, impacta exportações, importações e, óbvio, impacta também a política de preços do governo. E isso traz mais incertezas para a população. Do ponto de vista macroestrutural, os números que o governo apresentou até o final de 2024 são números positivos. A gente tem uma melhoria na taxa de desemprego, a gente criou mais empregos do que desempregou, a gente tem uma inflação também sob controle, aumento de investimentos em setores estratégicos. A grande questão é que lá na ponta, o consumidor médio, aquele que vai ao supermercado, aquele que que vai trocar o seu carro, aquele que vai colocar combustível, aquelas pessoas que estão consumindo na economia doméstica cotidiana, elas ainda não compreenderam, ou a maior parte não compreendeu, esses dados no dia a dia da população. E é isso que realmente importa para o cidadão comum. E, claro, a gente está comentando isso aqui porque todos esses pontos já estão sendo tema do Legislativo. A gente teve recentemente a eleição do novo presidente da Câmara, do novo presidente do Senado, também tivemos a eleição do presidente da Assembleia, dos presidentes das câmaras municipais, e todos eles, em seus discursos de eleitos, né, de lideranças eleitas, todos eles tocaram na questão do desenvolvimento econômico, pegando essa relação com o custo de vida da população. Então a gente vai acompanhar esses movimentos, como os parlamentares, as lideranças governistas vão pensar propostas para alterar essa rota, para melhorar esse custo de vida para a população e, claro, também como a oposição vai se movimentar diante desse cenário. Repetindo, já estamos no preâmbulo, já estamos nos movimentos que antecipam 2026. E aí são cenas para o próximo capítulo e cenas também para o nosso Cena Legislativa. Grande abraço e até o próximo.